FUVEST segunda fase. Hoje, dia 5 de janeiro de 2020, foi realizado o primeiro dia de provas da FUVEST segunda fase. A prova hoje foi sobre linguagens e códigos, suas tecnologias e redação. E literatura, português e literatura. E o que eu achei da prova? Eu fiz, né? Tô prestando a prova para física. Vou dar o meu parecer aqui sobre a prova, que eu achei que dava para fazer, que não dava. Bom, primeiro eu quero comentar sobre o tema da redação. Eu achei fantástico o tema. O tema era a importância, o papel da ciência na sociedade contemporânea. O papel da ciência na sociedade contemporânea. Eu achei esse tema muito bom, é um tema muito rico para você discursar, para fazer alusões, citações. Eu achei assim um tema muito legal mesmo o tema. Achei que a FUVEST caprichou. E a minha redação, eu não tenho ela aqui, não posso ler para vocês, mas eu fui muito na linha de... Primeiro eu argumentei assim que a ciência ela é muito importante para o desenvolvimento de uma nação. Foi o meu primeiro parágrafo de argumentação, assim. Foi nessa linha. E o meu segundo parágrafo de argumentação foi mais na linha da importância, da abrangência da ciência no cotidiano e na vida humana. A importância da engenharia, da medicina, do direito e tudo mais que envolve ciência. Eu citei Albert Einstein, né? Quem melhor para citar numa redação de ciência do que Albert Einstein, né? E minha redação não foi uma das minhas melhores, não, mas fiz uma redação razoável lá, vamos ver o que dá. E a prova de português, tinham 10 questões, eram 10 questões, e eu achei uma prova boa, era uma prova mais interpretativa, porém tinha uma questão de gramática, de formação de palavras. Tinha uma questão que pedia qual era o processo da formação da palavra. Esqueci a palavra agora, mas era tirada de um texto que eles tinham na questão. E perguntava a função sintática lá de uma locuçãozinha substantiva lá. Era uma coisa assim, era uma questão de gramática. As outras bem interpretativas mesmo. E as dos livros, né? Literatura. Caíram os livros, né? Caiu Mayombe, Pepetela, né? Uma questão, um item perguntava o que levou o comissário a se desencontrar com Sem Medo. Eu não sabia, sinceramente, não sabia, não. Não li o livro, eu só vi cursos e vi resumos do enredo, mas eu não sabia fazer a questão. Tentei lá alguma coisa, mas acho que não vai sair muita coisa, não. E a outra perguntava por que o nome do Sem Medo era Sem Medo, não era à toa, e por quê que é Sem Medo. Aí eu também discorri alguma coisa lá, não sei se dá para tirar muita coisa. A outra questão de literatura eram 2 textos, um do Cortiço, do Álvaro de Azevedo, e uma do Quincas Borbas, do Machado de Assis. E ele pediu uma relação entre os textos e os livros e um paralelo entre os protagonistas das 2 obras. Eu não consegui fazer essa questão, confesso, não li os livros. Também estudei por cima. Acho que era a questão mais difícil, inclusive, da prova. Era essa daí. Acho que era a questão mais difícil. E qual que era a outra questão de literatura? Perguntava sobre o livro Angústia. Tinha 2 livros lá na imagem. Um de 1941, e um de 1947. Desculpa que a câmera caiu aqui, peraí. Tinha um livro do Angústia de 1941 e um de 1947, eram diferentes, cada um tinha uma imagem diferente do Luiz da Silva lá do livro, personagem do livro. E ele perguntava por que as imagens eram diferentes e
para analisar cada uma delas. E a última questão era sobre a relíquia de Eça de Queiroz, que ele perguntava, primeiro era... Bom, um dos itens eu lembro que era... ele dava 3 trechos do livro no item A, ele dava 3 trechinhos e perguntava quem era o narrador de cada trecho. 1, 2 e 3, você tinha que pôr lá quem que era o narrador de cada trecho. E o item B tinha um texto com uma crítica às relíquias do catolicismo, ao comércio. Não era bem uma crítica. O autor, ele expunha um ponto de vista de um calvino chamado Jean Calvino, um calvinista chamado Jean Calvino, francês, teólogo, que criticou esse comércio de relíquias. Então, ele perguntava se o texto estava em compatibilidade com a obra, se o texto era uma crítica assim como a obra. Ele perguntava. E sim, a resposta era sim. Não sei se era sim ou não, mas tinha uma relação, os dois eram críticos, sabe? Era isso que você tinha que responder, mais ou menos. Pelo menos, eu acho que era isso, eu fiz isso. Essa eu consegui fazer, pelo menos, de literatura. Consegui alguma coisa. Bom, o que eu tinha para falar sobre a FUVEST o primeiro dia era isso. Só um parecer breve, que eu sempre faço dos vestibulares principais e que eu faço. Se você gosta dos meus vídeos, deixa o like e se inscreve no meu canal.